Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu queria falar com vocês sobre o metaverso. Eu sei que está todo mundo por aí falando sobre isso. Você abre o YouTube, já tem vídeo recomendado sobre isso. Se pesquisa metaverso, tem dezenas, centenas de vídeos aqui no Brasil e lá fora falando sobre isso. No Fantástico, acho que no último domingo também saiu reportagem falando sobre o metaverso. Então hoje eu quero falar também sobre isso, mas eu vou falar de uma forma um pouco diferente. Claro, eu vou explicar o que é o metaverso, vou falar suas utilidades, quanto tempo vai demorar para ele realmente acontecer, mas o que eu quero falar mais aqui como a gente pode investir no metaverso e se vale a pena investir nisso. Tem algumas opções, alguns ETFs, algumas ações diretas, e acho que até que no Brasil dá para fazer isso também, de uma forma não tão boa quanto lá fora diretamente, mas enfim, dá para fazer também. E hoje eu quero abordar esses prós e contras aí e falar para vocês a minha opinião sobre o metaverso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dê o like no vídeo e vamos lá para o vídeo logo responder as perguntas que me mandaram muitas perguntas no Instagram sobre esse tema. A primeira, vamos começar então explicando de uma maneira mais simples também o que é o metaverso, até porque várias pessoas já falaram sobre isso, você já deve estar cansado de falar sobre isso. Então eu vou tentar aqui não gastar muito tempo nessa parte. Mas o metaverso começou lá atrás com o livro Snow Crash, em 82, se eu não me engano. E depois teve o Ready Player One, que foi um filme mais recente, se não me engano de 2018, que também abordou um pouco do metaverso. Nesse filme, inclusive, ele dizia que o mundo tinha sido devastado pelas mudanças climáticas e teve uma crise nos combustíveis fósseis, e o metaverso era justamente a fuga. Eu acho isso um pouco demais, acho que não é o que vai acontecer, mas enfim, é o que dizia no filme e é bem curioso também. Então, de uma maneira bem simples, o metaverso você pensa ali, hoje em dia nas suas redes sociais, vamos pensar ali o Instagram, você tem a sua arroba, né? Arroba Rafael Rocha, que é o meu, Rafael Rocha RF. No metaverso, em vez de você ser identificado pelo seu arroba ali, você vai ser identificado pelo seu avatar. E nele você vai poder participar de reuniões no trabalho, vai poder assistir aulas, fazer compras e ter uma experiência muito mais realista das coisas do que hoje em dia nós temos. E isso se dá, vai acontecer também, você pode fazer isso, você vai poder fazer isso tanto por smartphone, computador, mas a maneira melhor vai ser por aqueles óculos grandes que até o Facebook comprou em 2014, o Oculus VR, por 2 bilhões de dólares, e ele mudou seu nome justamente pensando nisso também, desenvolver ainda mais esses óculos, que hoje a tecnologia ainda não é tão boa, mas ele espera investir bastante, já está investindo e pretende investir mais para que esses óculos, esses headsets, eles se expandam. E inclusive ele não vai botar um preço tão caro desses óculos. O Facebook já adiantou que ele quer que, como no metaverso devem ter vários ambientes, o Facebook deve ter seu ambiente, outras empresas devem ter seus ambientes, então o Facebook quer expandir esses óculos dele para que mais pessoas tenham acesso e ganhar dinheiro através da publicidade que ele ganha hoje e principalmente também das taxas de transações dentro do metaverso, porque você vai poder comprar ali uma bolsa para o seu avatar, um tênis para o seu avatar. A Nike inclusive já está desenvolvendo, divulgou que estava desenvolvendo tênis, e aí você vai poder fazer isso através do ambiente do metaverso. E o Facebook vai pegar, vai morder uma parte de cada transação que ocorrer lá. Então essa é o objetivo do Facebook. Inclusive ele mudou o nome para Meta para justamente investir cada vez mais nisso. A segunda pergunta que eu tinha separado aqui era se o metaverso já existe. Então a gente já falou um pouco sobre os filmes, sobre o livro, e indo também lá atrás, em 2000, se eu não me engano, foi lançado, em 2000 e 2002, foi lançado The Sims. Isso já tem um pouco ali do conceito de metaverso nele. Depois em 2003 veio o Second Life e os games, que também é um jogo, e os games sempre foram os precursores disso. E isso, na minha opinião, vai continuar acontecendo, porque a gente tem hoje em dia os jogos como Fortnite, Minecraft, Roblox, enfim, todos com essa realidade aumentada, vamos dizer assim, já é um início de todo o ambiente que se espera ter do metaverso. Inclusive no Fortnite recentemente teve um show da Ariana Grande.
Então são essas experiências aí que vão acontecer cada vez mais e que são esperadas lá para frente. Então já vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quanto tempo levará para termos o metaverso? Com o avanço das tecnologias, até o próprio 5G que está chegando, já chegou nos Estados Unidos e aqui no Brasil está chegando. Então é esperado que o 5G vai contribuir bastante para esse ambiente de realidade aumentada, que é uma internet mais rápida, e isso ainda vai demorar a acontecer. O 5G vai chegar agora, mas o ambiente do metaverso, até ele se desenvolver, ainda vai demorar. Então, diretores do Facebook, diretores de outras empresas, especialistas, sempre falam, o consenso é que em 2030, 2029, é que isso realmente vai acontecer. Então, até se a gente for investir nisso, se você for investir nisso, é bom saber que isso ainda vai demorar e que quando uma tese assim demora, tem bastante volatilidade ali no meio do caminho. Talvez no metaverso não tenha tanto em algumas empresas, porque a maioria, por exemplo, do ETF Meta, que a gente vai falar mais à frente, são grandes companhias. Então essas companhias que têm operações em outros segmentos também, então ele não deve sofrer tanta volatilidade. Mas uma companhia que já está visando diretamente o metaverso lá na frente, ela vai sofrer com certeza mais volatilidade aí nesse percurso. Então já vamos aqui para a última pergunta, é realmente a pergunta que eu queria responder, que eu acho que eu posso gerar mais valor aqui para vocês, que é a pergunta se vale a pena investir no metaverso e quais são as melhores formas de se investir nele. Eu acho que a gente tem que pensar de algumas formas aqui. Vale a pena investir no metaverso? Para mim, sim. Vale a pena. Por mais que ele pode não acontecer, mas tem algumas empresas que não dependem única e exclusivamente desse ambiente. Enfim, já vivem hoje muito bem sem ele, já tem um preço barato, preço bom sem ele. E se isso não acontecer, não vai ser um grande trauma. Vai perder o dinheiro ali investido, talvez perca, né? Pode usar para outras coisas, mas isso não seria um grande prejuízo. Então a gente tem empresas como Nvidia, Facebook, Roblox, que é de jogo também, que eu já citei. Enfim, todas essas empresas são bem legais e que já ganham dinheiro hoje em dia e não são dependentes desse possível ambiente que vai acontecer. E até falando do Facebook, eu vou fazer um paralelo com uma empresa que a gente botou na carteira no ano passado, que foi a Pfizer, que a gente botou no Dica Internacional em uma das nossas carteiras, a Pfizer. E ela é negociada lá atrás bem parecido, em múltiplos bem parecidos com as empresas farmacêuticas. Então não tinha desconto, ela não era negociada com prêmio a mais, enfim. Era em linha com as outras farmacêuticas e ela tinha um plus, que seria o caso das vacinas. Se as vacinas delas dessem certo, ela seria premiada e venderia muita vacina, e isso contribuiria muito para as suas receitas. Então, isso era um potencial upside para as suas ações. E as outras farmacêuticas, algumas ainda tinham, a Johnson & Johnson, por exemplo, também tinha no caso, mas a maioria não tinha esse potencial upside e era negociado praticamente igual a Pfizer. Então a gente viu isso, e as farmacêuticas na época eram negociadas com múltiplos bem baixos, até olhando o seu histórico. Lembro inclusive que no ano passado, se não me engano, o Warren Buffett comprou um monte de farmacêuticos, comprou umas 3, 4, porque estavam todas realmente bem baratas. E aí a Pfizer tinha esse potencial upside. E isso realmente aconteceu lá. Quando a gente colocou, ela estava ainda experimentando a terceira fase ali das vacinas. Então algumas estavam na segunda fase de testes, outras na primeira, e a fase era mais avançada ali na terceira fase. E aí tudo se desenrolou em novembro, dezembro, ela começou a vender, e as vacinas foram bem sucedidas, e até hoje ela tem ganhado bastante receita através dessas vacinas. Eu vejo esse caso muito parecido com o Facebook hoje. Hoje o Facebook é negociado a 22, 23 vezes lucros de 2022, múltiplos bem abaixo de outras de tecnologia, de outras empresas que crescem como ele cresce. A expectativa para crescer as receitas ali em 2022 é de 18, 19, 20%, enfim. Então é um crescimento muito bom ainda e com um múltiplo ainda não tão alto. Então, se o metaverso não der certo, se ela não conseguir ganhar dinheiro, tanto dinheiro ali com transações lá no metaverso, ou com publicidade no metaverso, ele ainda é negociado a múltiplos atrativos, e eu vejo isso muito, muito bom. É bem parecido ali
com o esquema da Pfizer. Pode ser que, se acontecer, a ação vai subir mais, mas se não acontecer também, a ação ainda está barata e vale a pena, na minha opinião, ter o Facebook em carteira. Uma outra forma de se investir no metaverso é através do ETF, que é o mais recente, o ETF de ticker Meta. Ele tem 0,75 de taxa de administração e ele tem um esquema legal que ele muda trimestralmente e ele classifica as empresas de 3 formas. Então, as empresas que têm mais desenvolvimento ali no metaverso já investe nisso, já tem perspectivas assim mais concretas. O metaverso tem um peso maior, mas empresas que têm perspectivas de crescimento mais significativas, tem um crescimento ali médio, tem um peso médio na carteira, são chamadas de core ali pelo ETF, e tem as empresas não core que ainda que tem perspectivas de crescimento, mas ganha muito mais receita através de outros segmentos, de outras coisas, mas ainda tem um potencial ali de crescimento através do metaverso. E aí são as não core e tem um peso bem menor na carteira. Isso é mudado trimestralmente, se eu não me engano, em março, junho, setembro e dezembro. E isso faz com que esse ETF também seja bem legal. E as empresas da carteira, são empresas grandes também, a maioria, Microsoft, Nvidia, não me engano, Amazon também, Facebook, enfim. Várias empresas assim, Roblox, várias empresas já grandes, que já ganham dinheiro hoje em dia e que também não devem ver aquela volatilidade que eu falei, que vão ser mais presentes em empresas menores. Então essas duas opções, fora que na carteira de estoques que a gente tem lá no Dica Internacional, também tem outras empresas que podem se beneficiar, mas eu acho que hoje mais concreto são essas as opções. E eu prefiro fazer dessa forma. Se as ações, se o ambiente do metaverso, como o Zuckerberg falou, que é o CEO do Facebook, se realmente acontecer, essas empresas esse ETF tem um upside interessante, mas também não tem um risco de queda tão grande se isso falhar. Então, isso que eu tinha para dizer hoje, mas tem uma outra opção aqui no Brasil, que tem um fundo da Vitro também, que eu não acho tão atrativo, mas caso você não invista diretamente no Brasil e queira se expor ao metaverso daqui do Brasil, tem o fundo da Vitro, que tem uma taxa de administração de 0,90, tem taxa de performance sobre o QCD, o S&P 500 de 10%. Então é uma forma um pouco mais cara de você investir no metaverso, mas também tem essa opção e eu acho legal aqui falar para vocês. Antes de terminar o vídeo, eu queria até falar uma frase que o Zuckerberg falou numa apresentação recentemente que ele fez, que a melhor maneira de entender o metaverso é experimentá-lo você mesmo, mas é um pouco difícil porque ainda não existe totalmente. Então, acho que essa frase aqui resume tudo que a gente falou aqui, fecha bem todo esse conteúdo que a gente mostrou aqui para vocês, porque é difícil mesmo imaginar, isso ainda vai demorar bastante para acontecer, então muitas coisas vão acontecer, as pessoas às vezes fingem que falam como se sabessem como vai acontecer, o que vai acontecer, enfim, mas ainda é muito subjetivo, nós estamos bem no início, veremos a história acontecer, todos os problemas que teremos pelo caminho, todos os avanços tecnológicos que teremos nesse caminho, e ainda não sabemos se isso realmente vai acontecer. Então, para mim, como eu disse, a melhor forma de investir é procurando empresas já consolidadas, que tenham esse potencial upside, mas que estejam já negociadas a bons múltiplos hoje em dia. Então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, me sigam lá no Instagram, @RafaelRochaRF, o Rafael com PH, que eu vou toda semana aqui trazer vídeos respondendo as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. E sobre o metaverso, foi bem pedido lá. Então, valeu, um abraço e até a próxima.